Meus amados em Cristo, a paz do Senhor e uma boa hora a todos que, independente de professarem outras religiões, contudo estamos abertos a todos indistintamente. Todos aqueles que queiram nos dar o prazer da sua audiência, sejam bem-vindos e que Deus os abençoe. Bem, hoje, e pela graça de Deus, eu quero falar algo bastante interessante sobre o julgamento de Deus no acontecimento do dilúvio, o qual não fez cessar a rebeldia dos homens contra Deus. Ora, o povo que falava um único idioma traçou um plano mau e tolo. Construir uma cidade chamada Torre de Babel ou Babilônia. Essa torre parece ter sido um esforço para os homens se exaltarem acima do poder de Deus, tal como Satanás quisera fazer, como diz o livro de Lucas 10 e 18, e Isaías 14, 12 e 14. Deus, porém, julgou aquele povo, confundiu as línguas comuns que eles tinham e espalhou na face do planeta cada grupo humano com sua própria língua. Dessa maneira, foi frustrada a capacidade deles se rebelarem em massa, de sorte que a condição de rebeldia da humanidade, descrita em Gênesis 11 e verso 1, do padrão ensinado em Romanos capítulo 19 e verso 29. O que se pode saber sobre Deus por meio do qual ele criou, embora as pessoas rejeitem ainda a verdade de Deus. E em seguida, descer os 5 degraus nessa rejeição da verdade, daí o que acontece? Suas mentes vazias ficam cheias de trevas. Eles adoraram imagens em forma de homens e de aves e de animais e de répteis. Então Deus entregou-os para praticarem coisas imundas que desejassem fazer. Deus entregou a perversões sexuais. Deus outorga uma mente corrompida, porquanto recusam a reter na mente o verdadeiro conhecimento sobre Deus. Portanto, a corrompida condição dos homens, descrita em Gênesis 11, tal como corrupta, descrita em Gênesis 6, foi resultante de uma preferência humana, ou seja, a de rejeitar a verdade. A verdade de Deus sobre essas infelizes criaturas que tais coisas praticam. E lembre-se que todo o povo descrito em Gênesis descendia de Noé, portanto eles tinham conhecimento de Deus, pecaram voluntariamente. Vejam bem, o grande historiador norte-americano Arnold Toynbee, ele refere-se a 21 civilizações distantes ao longo de 6.000 anos de história. Ele começa pelas civilizações da Suméria, Acádia, que tiveram início pouco depois do julgamento divino descrito em Gênesis 11 e termina com a civilização do mundo moderno. Toynbee descobriu que cada uma dessas civilizações segue o mesmo padrão de declínio final, a tal ponto que a semente da rebeldia que finalmente as sementes produzem, a autodestruição que encontra em todos os povos. Vejam bem, esse período de Gênesis 12:50 é conhecido como a Era dos Patriarcas. Isso porque trata da vida dos homens que se tornaram
conhecidos como patriarcas, os progenitores físicos e espirituais do povo de Deus. Ora, os patriarcas foram Abraão, posteriormente chamado de Abaão, e seus descendentes, Isaque, Jacó e José. Ora, o trecho de Gênesis capítulo 12 e verso 50 e o relacionamento deles com Deus, então, há muitas admiráveis verdades que podemos aprender através da vida dos patriarcas. Eles lutaram na vida contra circunstâncias, adversidades, tal como nós fazemos, não obstante a revelação de Deus em suas palavras e em suas orientações. Assim sendo, somos encorajados quando estudamos sobre a vida deles, embora tivessem fraquezas humanas e tivessem falhas. Todos nós falhamos, independente de raça, tribo ou língua. Então, porém, eram sensíveis para com o amor de Deus. Inclusive, porque davam crédito às promessas de Deus e obedeciam a Deus. A sua presença, de maneira pessoal, recebendo grandes esperanças relativas ao futuro. Ora, Abraão, posteriormente chamado Abrão, que pertencia à família de Terá, que vivia na cidade de Ur, ficava localizado na região de Crescente Fértil. Ora, após o dilúvio, por alguns tempos, essa região foi dominada pelos sumérios, um povo não semita, mas os cadianos, um povo semita, conquistando aqueles e a cultura onde Abraão se criou. Provavelmente vinha existindo do mundo por cerca de 1000 anos. Ur era uma maravilhosa cidade com comércio, palácios e atividades religiosas, e cobria cerca de 607 hectares. Provavelmente tinha uma população de 24.000 habitantes. Sua adoração idólatra girava em torno de uma imensa torre, um pouco mais de 31 metros de altura, equivalente a um edifício de 7 andares. Abraão descendia de Noé por meio de Sim, Gênesis 11, 10 e 28. Contudo, Terá, pai de Abraão, e o povo deste estavam longe de ter qualquer conhecimento verdadeiro do Deus vivo. O Deus Altíssimo Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Terã, sua família, adoravam ídolos. Isso está patente no livro de Josué, capítulo 24, versos 2 e 3. Ora, deve ter havido algum testemunho de verdade no coração de Abraão. É possível que a mensagem da natureza, o primeiro testemunho de Deus, e que esteja ligação com o Salmo 19, que tenham despertado o seu coração para buscar a Deus. Sabemos apenas que o chamado de Deus veio a Abraão. Aleluia. E com certeza, hoje não é diferente. Nós passamos, melhor dizendo, pelas mesmas circunstâncias que eles passaram. Problemas, dificuldades, apertos, angústias e aflições. Chegamos a ponto de dizer aonde encontrar auxílio. Mormente nos dias em que estamos vivendo, que a Bíblia descreve como tempos difíceis e trabalhosos nesse período de turbulência. Queridos, às vezes fico pensando aonde encontrar auxílio e quando. 1 Pedro 1 e 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Bem, o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, deem graças em todas as circunstâncias,
pois esta é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é o fruto dos nossos lábios, que confessamos o seu nome. 2 Samuel 22, verso 7, na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus do seu templo, e ele ouviu a minha voz e o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Ora, foi dito, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. 1 Samuel 30, verso 6. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando-os a muitos. Hebreus capítulo 12, verso 15, pois ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todos o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanha, se não tiver amor, nada disso me valerá e nada eu serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Ora, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha, não maltrata e não procura seus interesses, mas, aleluia, se fortalece na graça de Deus. Ele não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito e o que é imperfeito desaparecerá. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face, assim permaneceremos. Agora esses três, a fé, a esperança e o amor, maior deles é o amor. E ao ensejo desta oportunidade, quero agradecer o apoio de todos vocês, o apreço, a estima, o carinho de todos vocês, principalmente dessa audiência e desta atenção toda especial, que todos me dispensam. Só Deus pode recompensá-los. Por hoje é só, mas amanhã, se Deus permitir, a gente se vê. Fique com Deus, muito obrigado e até lá com a graça do Senhor Deus, e que a todos Deus abençoe. Um abraço. Oremos. Amantíssimo e soberano Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por este momento que temos passado aqui, falando da grandeza do teu poder com que tu salva, cura, liberta os oprimidos, Senhor. Senhor, te agradecemos pela vida preservada, pela dádiva da vida, pelo fôlego de vida, pelos anos de vida que o Senhor Deus tem nos concedido. Te agradecemos pelo privilégio de poder ser útil na tua obra, de fazer alguma coisa em favor da tua causa. Senhor, continua com as vossas mãos estendidas para nos abençoar. Pedimos ainda a bênção em favor do nosso país, da nossa nação, do Brasil, de Jerusalém e também da nação de Israel. Sê conosco por amor de ti, é o que eu te peço, suplico, agradeço e espero. Em o nome, meu Deus, e para a glória de Jesus Cristo, teu Filho querido e amado, Pai, que vive e reina para todos sempre. Amém.